Imagine que é janeiro de 1991. Você é Natasha Volkov, uma engenheira elétrica de 42 anos em Moscou. Você trabalha para a mesma empresa estatal há 19 anos. Seu salário é de 320 rublos por mês, estável, previsível, garantido. Você tem 4.800 rublos guardados em uma conta poupança estatal. Isso equivale a 15 meses de salário. Para os padrões soviéticos, você está bem. Você vai ao armazém estatal comprar pão. O preço continua sendo 20 kopecks, o mesmo de anos atrás. Mas a prateleira está vazia. Você espera na fila por 2 horas. Quando o caminhão chega, você pode comprar 2 pães. Você precisa de 4. Você percebe a mulher ao seu lado passando 5 rublos para o caixa por baixo da mesa. Ela sai com 6 pães. Você ainda não entende, mas suas economias já acabaram. O salário que você ganha já não vale nada. O sistema em que você viveu toda a sua vida adulta já entrou em colapso. Você simplesmente ainda não consegue enxergar isso. Esta é a história de como a economia soviética não entrou em colapso em dezembro de 1991, quando a bandeira foi arriada. Ela entrou em colapso anos antes, lentamente, e depois de repente, por meio de uma série de armadilhas estruturais inerentes ao sistema desde o início. Esta não é uma história sobre política, é uma história sobre matemática, sobre incentivos, sobre o que acontece quando a diferença entre a economia oficial e a economia real se torna intransponível. Uma vez que você entende o mecanismo, não consegue mais ignorá-lo. A narrativa comum é a seguinte: Gorbachev introduziu a glasnost e a perestroika. O nacionalismo cresceu, o muro de Berlim caiu, o Partido Comunista perdeu o controle e a União Soviética se fragmentou em 15 repúblicas. Essa é a história política. Não está errada, mas está incompleta. Ela se concentra na superfície, os discursos, as bandeiras, os políticos, e trata o colapso como uma falha de vontade, ideologia ou liderança. Mas os sistemas não se desintegram porque alguém mudou de ideia. Eles se desintegram porque a matemática deixa de funcionar, porque as pessoas que operam dentro do sistema, engenheiros, agricultores, gerentes de fábrica, funcionários, percebem que as regras não correspondem mais à realidade. Quando um número suficiente de pessoas para de fingir, o sistema não se reforma, ele evapora. Gorbachev não causou o colapso. Ele foi o sintoma de uma economia que já estava em colapso terminal. Vamos voltar a 1985. Mikhail Gorbachev torna-se secretário-geral. A União Soviética é, no papel, uma superpotência. Armas nucleares, um programa espacial, a maior produção de petróleo do mundo, pleno emprego, saúde pública gratuita, educação gratuita e preços estáveis. Mas, por baixo da superfície, 3 crises concomitantes estão silenciosamente destruindo o sistema. Primeiro, a armadilha da produtividade. A economia soviética era planejada centralmente. Cada fábrica, fazenda e empresa recebia cotas de produção do Gosplan, o Comitê Estatal de Planejamento. O trabalho de um gerente de fábrica não era gerar lucro, era cumprir a cota. As cotas eram definidas em unidades físicas, toneladas de aço, metros de tecido, número de tratores. Não qualidade, não utilidade, apenas volume. Se sua fábrica fosse incumbida de produzir 10.000 toneladas de pregos, você atingia a cota, independentemente de os pregos entortarem, enferrujarem ou serem do tamanho errado. O resultado eram montanhas de mercadorias que ninguém queria e armazéns cheios de produção inutilizável. A economia soviética produzia, mas não criava valor. Convertia energia e trabalho em desperdício. Na década de 1980, o crescimento do PIB havia desacelerado para quase zero. O sistema ainda conseguia produzir, mas não conseguia inovar ou se adaptar. Em um mundo onde o progresso tecnológico estava se acelerando, ficar parado significava ficar para trás. Em segundo lugar, a armadilha do petróleo. Na década de 1970, os preços globais do petróleo dispararam e a União Soviética, como maior produtora mundial de petróleo, obteve enormes receitas em moeda forte. Durante uma década, essas exportações de petróleo mascararam os problemas estruturais. O Estado usou essa moeda forte para importar grãos estrangeiros, porque a agricultura soviética estava em crise, e para comprar bens de consumo a fim de evitar distúrbios. Então, em 1985, os preços do petróleo despencaram, caindo de os 32 rublos por barril para menos de os 10 em 1986. Quase da noite para o dia, as receitas em moeda forte foram reduzidas a mais da metade. A União Soviética não podia imprimir dólares, podia imprimir rublos, mas os rublos não eram aceitos no exterior. Diante da queda nas receitas, o Estado optou por contrair empréstimos. Em 1989, a dívida externa havia aumentado exponencialmente e o serviço da dívida consumia uma parcela crescente das receitas de exportação. A armadilha estava se fechando. Em terceiro lugar, o excesso monetário.
Durante décadas, os cidadãos soviéticos recebiam salários, mas quase não tinham em que gastá-los. Os bens de consumo eram escassos. Não era possível comprar um carro sem esperar anos. Roupas, eletrônicos e eletrodomésticos de qualidade eram raramente encontrados. Então, as pessoas poupavam. Em 1990, as famílias soviéticas detinham cerca de 165 bilhões de rublos em contas de poupança. Mas a taxa de câmbio oficial era uma ficção. No mercado negro, o rublo valia uma fração do seu valor declarado. E isso significava que uma enorme quantidade de dinheiro disputava uma oferta ínfima de bens. Em uma economia de mercado, os preços subiriam para equilibrar a oferta e a demanda. Mas os preços soviéticos eram fixados pelo Estado. E isso criou uma economia dual, lojas oficiais com preços fixos e prateleiras vazias, e mercados negros com preços altos e abundância de produtos. A diferença entre os dois era a inflação oculta, e já estava fora de controle. As reformas de Gorbachev foram uma tentativa de corrigir isso. A ideia por trás da perestroika era introduzir alguns mecanismos de mercado sem abandonar o socialismo. Permitir que as empresas retivessem parte dos lucros, autorizar um número limitado de empresas privadas e reduzir o planejamento central. Mas quando se afrouxa o controle central sem liberalizar totalmente os preços, não se obtém uma economia de mercado. Obtém-se o caos. Os gerentes de fábrica deixaram de cumprir as metas, começaram a estocar suprimentos e a negociar por fora. A economia informal explodiu. Ao mesmo tempo, o Estado continuava imprimindo rublos para pagar salários, financiar subsídios e cobrir déficits. Mais rublos valiam menos bens. Em 1990, o déficit orçamentário soviético atingiu 10% do PIB. O Estado não podia cortar gastos. Pensões, salários e subsídios eram intocáveis politicamente. Não podia aumentar impostos, porque metade da economia havia entrado na informalidade. Então, imprimiu dinheiro. O excesso de liquidez transformou-se em inflação aberta. Em 1991, a inflação oficial atingiu 160%, e o número real provavelmente era muito maior. Os preços, congelados por décadas, quadruplicaram e quintuplicaram repentinamente. Os 4.800 rublos de Natasha Volkov, acumulados ao longo de anos de poupança disciplinada, tornaram-se praticamente inúteis em questão de meses. Esse padrão não é exclusivo da União Soviética. Na Alemanha de Weimar, em 1923, o governo imprimiu dinheiro para pagar reparações e financiar déficits. A inflação disparou para a hiperinflação, as economias de uma vida inteira desapareceram e a classe média foi dizimada. Na Argentina, durante a década de 1980, o Estado acumulou déficits crônicos, imprimiu dinheiro e tentou manter os preços fixos. A inflação ultrapassou os 3.000% em 1989 e a moeda entrou em colapso. Na Iugoslávia, no início da década de 1990, a fragmentação política, a impressão de dinheiro e a perda da autoridade central produziram a segunda pior hiperinflação da história. O padrão é sempre o mesmo. Um Estado mantém o controle de preços enquanto opera com déficits, imprime dinheiro para cobrir o rombo e se mantém unido por um tempo por meio da inflação oculta e do mercado negro, até que a confiança se quebre, a moeda entre em colapso e as economias sejam destruídas. A União Soviética seguiu esse roteiro quase à risca. Com o colapso do sistema, surgiu uma nova classe, os operadores. Eram indivíduos posicionados na intersecção entre a economia estatal e o mercado negro. Gerentes de fábrica que podiam desviar a produção, funcionários do comércio que controlavam as licenças de exportação, membros do partido que sabiam quais ativos estatais estavam prestes a ser privatizados. Eles converteram o acesso em propriedade, adquirindo participações em empresas petrolíferas, metalúrgicas e de telecomunicações por quase nada, porque o Estado estava desesperado por dinheiro e não tinha um mecanismo para uma avaliação justa. Em meados da década de 1990, a Rússia tinha seus oligarcas, homens que controlavam bilhões em ativos acumulados durante o caos de 1991 a 1994. Isso não era empreendedorismo, era dilapidação patrimonial, uma transferência de riqueza do público para os influentes. As pessoas comuns pagaram o preço. Aqueles com economias viram-nas evaporar. Os que recebiam pensões fixas viram seu poder de compra despencar. A expectativa de vida na Rússia caiu drasticamente durante a década de 1990. Um colapso demográfico em tempos de paz quase sem precedentes na história moderna. Natasha Volkov perdeu suas economias. Sua fábrica fechou. Sua pensão mal dava para comprar comida. Ela sobreviveu, vendendo seus pertences e cultivando hortaliças. É assim que o colapso se manifesta no nível humano. A economia soviética tinha 3 limitações estruturais que tornaram esse resultado inevitável. Primeiro, o planejamento central não conseguia gerar crescimento da produtividade.
Sem preços, não havia indicação do que produzir, quanto produzir ou com que eficiência. Segundo, o rublo não era conversível, então o Estado não podia imprimir dinheiro para quitar suas dívidas externas e precisava de moeda forte proveniente das exportações, principalmente de petróleo. Terceiro, o sistema político não tolerava desemprego ou aumentos de preços. O contrato social dependia de empregos garantidos, moradia e pão barato. Quando os preços do petróleo despencaram, o Estado perdeu a capacidade de mascarar o problema da produtividade. Ele se viu diante de 3 opções, todas ruins. A primeira opção era cortar drasticamente os gastos, fechar fábricas deficitárias, aceitar o desemprego em massa e deixar os preços subirem. Isso teria desencadeado um colapso social imediato e era politicamente inviável. A segunda opção era a abordagem de Gorbachev. Introduzir reformas de mercado gradualmente, mantendo o controle estatal. Mas o gradualismo não funciona em uma crise. No momento em que os controles se afrouxam, os oportunistas preenchem a lacuna. A economia informal canibaliza a formal e você obtém o pior dos 2 sistemas. Nem planejamento, nem mercado, apenas caos. A terceira opção era continuar imprimindo dinheiro, o que ganha tempo, mas garante o colapso da moeda. A liderança soviética escolheu uma mistura das opções 2 e 3, reformas tímidas combinadas com gastos deficitários. O resultado era previsível. No final de 1991, o Estado havia perdido a capacidade de arrecadar impostos, fazer cumprir contratos ou manter sua moeda. Não conseguia pagar os soldados nem abastecer suas cidades. O colapso não foi uma escolha, foi uma inevitabilidade matemática. Você pode pensar que isso é história antiga, mas o mecanismo não exige planejamento central. Ele exige uma discrepância entre os preços oficiais e os preços reais. Um governo com déficits insustentáveis, uma perda de confiança na moeda e uma restrição externa que impeça empréstimos infinitos. A Venezuela, na década de 2010, tinha controle de preços, controle cambial e déficits financiados pelo petróleo. Quando os preços do petróleo caíram, a espiral foi idêntica. Mercado negro, hiperinflação, colapso. O Líbano, em 2019, manteve uma taxa de câmbio fixa sustentada pelas reservas do Banco Central. Quando as reservas se esgotaram, a moeda entrou em colapso e as poupanças em libras libanesas perderam 90% do seu valor. Mesmo as economias avançadas enfrentam versões dessa armadilha. A crise da zona do euro, de 2010 a 2012, envolveu países que não podiam imprimir euros, apenas tomá-los emprestados. Quando a confiança dos credores falhou, o mecanismo, uma moeda que você não pode controlar, dívidas que você não pode liquidar pela inflação e promessas políticas que você não pode cumprir, se desenrolou com detalhes diferentes, mas com a mesma lógica. O colapso soviético é um estudo de caso sobre o que acontece quando a narrativa oficial se distancia demais da realidade. Quando o Estado insiste que os preços estão estáveis, mas as prateleiras estão vazias. Quando insiste que a moeda tem valor, mas ninguém a aceita. Quando insiste que tudo está sob controle, mas o sistema já está falido. O colapso econômico estava completo muito antes da bandeira soviética ser arriada em dezembro de 1991. A dissolução política foi apenas uma formalidade. Natasha Volkov não perdeu suas economias por causa de um golpe ou uma revolução. Ela as perdeu porque o sistema estava funcionando à beira do colapso há uma década, porque os números não fechavam, porque os incentivos estavam desalinhados, porque a armadilha já havia se fechado. E eis a questão sobre essas armadilhas. Elas são visíveis com antecedência. Os sinais de alerta estavam presentes ao longo da década de 1980. Economistas dentro e fora da União Soviética sabiam que o sistema era insustentável. Mas saber e agir são coisas diferentes. Sistemas políticos são muito bons em adiar decisões dolorosas, em fingir por mais um tempo, em imprimir um pouco mais de dinheiro, até que não possam mais. Esta não é uma história sobre comunismo versus capitalismo. É uma história sobre limitações, sobre o que acontece quando um Estado tenta sustentar o insustentável, preencher a lacuna entre o que promete e o que pode cumprir, imprimindo dinheiro e fixando preços. A história nos mostra o que acontece em seguida, não como teoria, mas como fato. A questão não é se esses mecanismos ainda existem. Eles existem. A questão é onde a lacuna está se ampliando agora, onde a versão oficial e a versão real estão divergindo, onde a impressão de dinheiro já começou. Mas o colapso ainda não foi reconhecido. A história não se repete, mas rima. O padrão já está em movimento. Esta é uma análise histórica e educacional, não uma recomendação financeira, jurídica ou de investimento. Não fazemos previsões sobre ativos, moedas ou prazos específicos. Este canal existe para estudar padrões, para que possamos reconhecê-los antes que se concretizem.